Glória a Deus, amém? Deus abençoe. Irmãos, hoje nós queremos falar sobre a agenda global. Lembra que na aula passada nós falamos, finalizamos chegando ali mais ou menos no século 17, 18. Construímos um pouquinho daquela estrada, né? E uma coisa que precisamos de fato cuidar, porque a psicologia social hoje ela tem trabalhado muito a questão, da fala, muito a questão de como introduzir um conceito no meio de uma geração, de um povo. E quando você pega a mídia, seja ela falada, televisionada, seja da forma que for, você pega a arte, você pega a música, você pega a cultura, tudo isso está tentando introduzir, Se você pegar até, eu particularmente não ouço, acho que você também não, que é cristão, mas se você pegar a música mundana, não é secular, mundana, nós vamos ver que até mesmo existe uma queda, do tipo de comunicação, do que eles estão transferindo através da música. Tudo isso é uma forma até, da psicologia social, eles trabalham em cima disso, para introduzir um conceito no meio de uma geração. Então aquilo vai sendo, falado, liberado, aí você vê na cultura, aí daqui a pouco você vê na arte, daqui a pouco você vê na música, e isso vai sendo o quê? Alicerçado dentro de você, amém? Lembra, falamos aqui sobre um pouco da marca da besta, o conceito, falamos sobre a marca de Deus, Deuteronômio 6, amém? E eu aconselharia você, querido, a trazer um caderninho ou alguma coisa para você anotar. Sabe que você pega da aula aqui 10%. Eu achei muito interessante a professora, ou melhor, a pastora, a esposa do pastor Jeová, estava dando aula, e antes de começar ela falou assim: gente, quem tem caderno, levanta a mão. Quem tem lápis, levanta a mão. Quem tem caneta, levanta a mão. Eu falei: isso aí, pastor, é assim mesmo. A pastor Jeová ficou rindo, eu falei: pastor, é desse jeito mesmo, esse povo tem que anotar. Sabe por quê, irmãos? A gente fica sentado e a gente vai falando, e sabe, o nosso interesse precisa de fato, tópicos, anotar e estudar mais um pouco, ver, rever, sabe? E eu anoto, irmãos, dentro do carro, eu anoto no celular, eu anoto na rua, todo instante, todo momento, eu estou escrevendo, vendo coisas, sabe, balizando, para a gente poder ter um entendimento e dar continuidade a esse entendimento, amém? Então, querido, escola, você nunca foi para a escola sem papel e caneta quando você era menor. Então, hoje, querido, traga um lápis, traga uma caneta, traga um tablet, traga um caderno, anote, seja interessado pela aula, amém? Glória a Deus. Ainda bem que o povo aqui é curado, ninguém fica birrento, Isso aqui é uma geração curada, amém, irmãos? Dentro da psicologia social, nós temos o massacre da racionalidade, da razão. Essa psicologia racional, ela destrói, a racionalidade e a realidade. Eu não sei se você já viu, se a gente pegar na questão política hoje no Brasil, as intenções de voto, você vai lá naquela mídia lá, que a gente sabe qual é aquele canal, e a primeira coisa que ele vai dizer é que o Luiz Inácio está em primeiro lugar. Irmão, mentira. Isso é psicologia social, é trabalhar o que não é para você acreditar. Isso é uma forma de trabalho da psicologia social, tá? E isso é chamado, na verdade, de dissonância cognitiva. Isso vai trabalhando na sua mente para que você passe a ver ou acreditar daquela forma. Uma coisa que não é uma verdade, nem uma coisa racional para aquele momento, mas eles vão trabalhando para, de fato, inserir isso dentro, do conteúdo das casas, das famílias e etc. Amém? Então, tanto a dissonância cognitiva como a dinâmica da psicologia reversa são duas coisas, nós falamos sobre a marca, lembra da mente, na aula passada, são duas coisas, tá? A psicologia reversa e essa dissonância cognitiva, duas coisas que trabalham de uma forma muito poderosa a questão da mente, e você vê agora perto de eleições, é o que mais acontece, só que não é só eleições. Por exemplo,
o pessoal que é a favor do aborto, eles vão trabalhando de uma forma, seja num comercial, seja numa música, para que isso seja o quê? Colocado dentro do conteúdo de uma sociedade. Aí você vai ver na música, você vai ver no comercial, você vai ver na arte, na cultura, em todos os lugares você passa a ver, e isso faz parte da psicologia social para transformar uma sociedade. E o que o diabo quer é transformar uma sociedade. O que nós olhamos muito hoje, achamos que isso é apenas, né, a questão, por exemplo, do feminismo, a gente acha, não, é apenas, né, uma mulher que escolheu, né, talvez não ter marido, ou ser sobressalente, né, em relação à sua questão com o homem. Não, não é só isso, não diz respeito apenas um desejo de uma mulher, né? O feminismo, ele é um instrumento de uma revolução cultural, tá? Já dizia Herbert Marcuse, num dos seus livros, Eros e Civilização, que deveria, de fato, as mulheres praticarem e fazerem isso, né? Um dos filósofos lá antigos, que escreveu um dos livros mais cruéis da sociedade, chamado Eros e Civilização. E você vê que é uma coisa demoníaca, fala sobre erotização das crianças, a destruição da família, né, a perversão da mulher, e vem construindo tudo isso. Só que agora nós queremos entrar justamente naquilo que é essa agenda global, tá? A agenda global, ela tem um desejo muito grande, que é o esfriamento, tá, do cristianismo. O cristianismo será esfriado, literalmente, por essa agenda. Pastor, o que é essa agenda? De fato, essa agenda é uma agenda. O que é uma agenda? Você pega lá, dia 1º eu fazer isso, dia 2 fazer isso, dia 3 fazer isso. O que a agenda global trabalha? No ano de 2020 vai acontecer pandemia. No ano de 2021 vai acontecer guerra. No ano de 2022, outra guerra quase sendo mundial. No ano de 2023, outra pandemia. Isso literalmente é uma agenda. Só que é uma agenda globalista. Lembra? Globalização é uma coisa, globalismo é outra. A globalização é o quê? Essas relações interpessoais entre as nações, os conglomerados de nações, né? A União Europeia, a América, a Ásia, né? Que tem lá a China. Então essas relações de comércio, etc., né? Essa moeda única, questão de linguagem, né? Todo mundo hoje aprende o inglês. Por quê? Porque é uma língua que em todo lugar se fala. Isso é globalização, ok? Agora, o globalismo está totalmente ligado à agenda global, que são o quê? Pessoas, famílias, nações, que têm trabalhado para o cumprimento dessa agenda comunista. Então, irmãos, a gente, querendo ou não, existe uma agenda global escatológica que vai ser o cumprimento. Por quê? Porque o diabo, na verdade, estabeleceu uma agenda, e o mundo, né, ímpio, tem trabalhado para que essa agenda se cumpra. Então, não sei se você já observou, na ONU, né, nós temos a agenda lá 2030. Qual é? A ONU tem que bater uma meta até 2030, e fala a respeito de diversos temas. Um dos temas, né, é a sustentabilidade. Irmãos, todos esses temas que estão sendo levantados são temas mascarados para que por trás desses temas seja trabalhado a mentalidade comunista. Então nós vamos nos reunir agora para falar sobre o clima. Não existe clima. Nós vamos nos reunir para falar sobre as queimadas. Não existe isso, irmão. Existe alguém botando fogo lá na América, como aconteceu, aqui na Amazônia, como aconteceu, para dizer, realmente ninguém trata das queimadas, ninguém trata da sustentabilidade, ninguém trata... Irmãos, tudo pauta comunista. Porque o momento em que eles se reúnem, irmãos,
O que eles querem é implantar uma mentalidade. E aí eles vão desenvolvendo, fazendo com que estejam totalmente a sociedade, o mundo distanciado, né, da palavra de Deus, daquilo que a Bíblia diz, para eles implementarem uma mente o quê? Humanista e comunista. A mente deles. Por quê? Porque o homem, ele sempre quer tratar como eu consigo, na verdade, solucionar o problema do mundo. Esse é o maior problema do comunismo. É resolver o problema do mundo sem Deus. E a terra, ela não pode ter solução sem o Criador, irmãos. Então a mente comunista faz o quê? Tira Deus de cena. Por isso que a cada dia mais o que vai acontecendo? O objetivo é o esfriamento do cristianismo. Vai se esfriando, se esfriando. Tanto, o que Jesus declarou quando ele voltar? No momento em que ele voltar, ele disse assim: porventura achareis fé na terra? Sabe por que ele declarou isso? Porque ele sabe que cada dia mais haverá um esfriamento do cristianismo. Então essa agenda global, né, essa agenda globalista, ela trabalha justamente para derrubar os altares, não no Brasil, mas no mundo, ok? Então, por exemplo, nós temos, né, os Estados Unidos da América, teve uma formação através, né, dos puritanos que fugiram da Europa, né, num tempo de perseguição, num tempo de apostasia, eles fogem para a América e formam os Estados Unidos da América. E nesse tempo, uma das principais coisas que fundamentou a sociedade ocidental e principalmente os Estados Unidos da América foi o quê? A religião judaico-cristã, a moralidade, tá? Então essa questão da espiritualidade, da moralidade que forma o tripé dos Estados Unidos é uma das coisas que a agenda global trabalha para derrubar. Então você vê que lá nos Estados Unidos, né, hoje já está um pouco defasado, mas durante muitos anos o que? Tinha a Bíblia dentro das escolas, né, se lia a Bíblia, tinha acesso à Bíblia, né, os estudantes e etc. Tudo isso porque os Estados Unidos ele foi fundado, tanto a sua Constituição como quesito sociedade, foi, né, fundamentado dentro das raízes judaico-cristã, né, da espiritualidade judaico-cristã. E hoje nós vamos vendo que o que a agenda ela quer fazer. Então essa agenda é literalmente uma agenda que de ano em ano, de década em década, vai se cumprindo para o esfriamento do cristianismo, a derrubada dos altares do Senhor, não só no Brasil, nos Estados Unidos, mas na face da terra. Hoje, quando nós olhamos, por exemplo, para a Europa, nós vamos ver que a Europa não é a Europa, obviamente, de Martinho Lutero, não é, né, a Europa de Calvino, não é a Europa daqueles homens que revolucionaram, né, no tempo lá de reforma, reforma e pós-reforma, né, todos aqueles homens, se você pegar ali mais ou menos 3 séculos, né, porque antes de Lutero fazer a reforma, existiram os pré-reformadores, né, como John Wycliffe, John Hus, foram homens que deram início a uma reforma, quando Lutero chegou, um caminho já estava aberto, né, os pós-reformadores, como João Calvino, né, que foi um pós-reformador. Então, você vê mais ou menos 3 séculos, Deus sacudindo a Europa, né, ressurgindo ali o cristianismo, depois de um tempo de supremacia dos papas, né, que havia apagado literalmente o cristianismo, mas aí ressurge das cinzas, com os pré-reformadores, e depois desses 3 séculos, mais ou menos, né, do cristianismo reacendendo novamente na Europa, você olha para a Europa hoje, caiu tudo de novo, por causa de uma coisa, agenda global. Então, irmãos, é literalmente, né, como Karl Marx já dizia, o comunismo nunca morre. Então, no tempo de um mundo, eu chamo, né, bipolarizado, nós tínhamos 2 mundos, né, a república dos países, né, repúblicas socialistas, que era a União Soviética, né, a antiga Rússia, que depois juntou vários territórios e deu a união, né, das repúblicas socialistas,
e nós tínhamos, né, os Estados Unidos da América. Então eram dois polos, na verdade, que existia o quê? No mundo, tá? Até que um dia os Estados Unidos, né, venceu. Houve lá em 1889 a queda do Muro de Berlim, né? Foi quando ruiu a União Soviética e os Estados Unidos ascendeu como a maior potência naquela época. E os Estados Unidos ascendendo como essa grande potência, o mundo ficou, né, agora polarizado única e exclusivamente nos Estados Unidos, ok? Mas isso aqui era uma guerra, né, do capitalismo contra, de fato, o socialismo ou o comunismo propriamente dito, né? Porque nós sabemos que o governo aqui da União Soviética passou, né, pela pessoa de Lenin, que foi um herói da vida que passou na Terra, né? Depois em Stalin também, depois Nikita Khrushchev, assim, vários homens que revolucionaram aqui através da União Soviética. O que está acontecendo na guerra atual hoje, que nós estamos vendo, né, da Rússia com a Ucrânia, é justamente isso aqui. Putin, né, o que ele quer é, tacando bomba lá na Ucrânia, é justamente dizendo, porque a Ucrânia entrou na OTAN, né, não era para ter entrado também, era um acordo antigo, e Putin não aceitou, mas o que ele está fazendo é tentar conquistar novos territórios. Foi o que a União Soviética fez antigamente. Eu conquisto novos territórios, amanhã eu tenho o quê? Uma sociedade de países que são o quê? Comunistas, são socialistas. E foi assim que a União Soviética ascendeu, ganhou força, ok? Só que nessa época, o que acontece? Havia um mundo bipolarizado, duas pontas, né, brigando, que era a União Soviética e os Estados Unidos. Aqui comunista, né, socialista, e aqui capitalista. E os Estados Unidos, né, em 89, com a queda do Muro de Berlim, ascendeu na hegemonia mundial, sobressaindo, e os Estados Unidos ficou, né, ficou um mundo polarizado, e não bipolarizado, duas pontas, né, do iceberg aí. Agora ficou só em cima dos Estados Unidos, ok? Isso aqui, irmãos, fez com que parasse um pouco da questão da agenda, muito pouco. Só que você vai vendo, né, o poder que a Rússia tem hoje. Os ataques na Ucrânia, hoje, os Estados Unidos, até agora, fala que vai fazer isso, vai se intervir em alguma coisa, mas até agora não mexeu em nada. E nós temos, acho que, mais de 60 dias aí já de guerra, e até agora não interviu em nada. Por mais que Biden seja um outro comunista, né? Mas não interviu em nada. A ONU não interviu em nada, ninguém interviu em nada. Porque a verdade é que se mexer também com a Rússia hoje, a antiga União Soviética, eles acionam a bomba nuclear, aí que explode tudo da guerra mundial e acaba com tudo. Então, o que acontece? Nós estamos vendo que a queda da União Soviética, né, da Rússia antiga, hoje eles estão praticamente ressurgindo, porque ninguém mexeu com a Rússia até agora. Ele está lá atacando bomba nos outros e ninguém mexeu com a Rússia até agora. Então, você vê como se fosse um ressurgimento. Você olha para a China, o Partido Comunista Chinês tem mais de 9 mil integrantes. Ninguém abre uma empresa dentro da China sem ter um integrante do Partido Comunista. Então, eles controlam literalmente tudo, né? A tecnologia 5G que a gente fala, irmãos, a China está desenvolvendo já o 6G, né? A inteligência artificial. Lá não tem um ser humano que nasce, ou um ser humano que anda nas ruas, que não tem o controle do governo chinês. Então, a gente olha para essas, né, potências, e a gente vê que os Estados Unidos trabalha hoje, né, na hegemonia mundial. Só que você olhar hoje Rússia, olhar a China e etc., são potências que estão aí dominando novamente o mundo, ressurgindo, e como o Karl Marx falou, né, que o comunismo ele nunca morre. Sempre ressurge das cinzas, renasce novamente, e o cumprimento da agenda globalista continua. Não para nunca. E o fim disso aqui, irmãos, é a derrubada realmente do cristianismo. Ok? Existe uma frase de Richard, ele diz assim, olha que coisa interessante: no início,
a igreja era um grupo de homens centrados no Cristo vivo. Então agora o cristianismo, a igreja, ela chegou na Grécia e se tornou uma filosofia. Mas depois ela chegou em Roma, e quando chegou em Roma se tornou uma instituição, que foi a fundação, literalmente, da Igreja Católica, né, Apostólica Romana. Depois de Roma, ela chegou na Europa, e quando chega na Europa se torna uma cultura, e finalmente chega nas Américas e se torna um negócio. Forte demais essa frase dele. Então, de uma igreja centrada no Cristo se torna uma filosofia, depois uma instituição, depois uma cultura e depois um negócio. Então, irmãos, isso de fato é o trabalho também de uma agenda. Porque quando eu olho hoje a agenda globalista, olho o comunismo ele só é uma face que o diabo usa justamente para esfriar o cristianismo, derrubar os altares do Senhor. Só que, irmãos, como ele falou aqui, desde os tempos antigos, tempos de Roma usou um tipo de agenda não comunista, mas usou um tipo de agenda para fazer da igreja uma instituição. Você olha para o Vaticano hoje, aquilo é uma potência. O Vaticano não é só, né, uma questão religiosa. O Vaticano hoje, se ele der uma voz, eles são como políticos, ele tem voz no mundo inteiro, né? E se você olhar a igreja apostólica, né, romana, terras e mais terras são bilionários no mundo inteiro, né? Então você vai vendo que eles têm hoje voz. Então, desde que mundo é mundo, ainda que a agenda globalista comunista ainda não existia, mas desde que mundo é mundo, o diabo ele trabalha justamente mudando as suas facetas, o seu jeito de articular e de promover o esfriamento daquilo que antigamente era o judaísmo, né, a religião dos judeus, e hoje, depois de Cristo, quando Cristo vem, né, como o apóstolo João falou, que o espírito do anticristo já está sobre a terra. Isso ele falou há 2000 anos atrás. Então o espírito do anticristo confronta o quê? O cristianismo. Então desde lá você vai vendo o quê? Uma agenda sendo o quê? Construída. E agora eu queria trabalhar com você, vendo isso, a questão do esfriamento do cristianismo e essa agenda. Eu queria ver com você essa formação, na verdade, desde quando isso aconteceu. Queria trabalhar com você um pouco de história, ler um pouco com você, que para mim isso é extremamente importante. Nós falamos na aula passada, né, até mais ou menos, lembra lá, fizemos a estátua, né? E da estátua, aqueles reinos chegando em Roma, depois Jesus vem, dá início à história, divide a história em antes e depois, amém? E aí você vai ver que após Jesus, os séculos, né, seguintes na linha do tempo, você vai ver que daqui para frente, nós fomos mais ou menos até aqui ao século 18, mais ou menos. Porque falamos aqui do século V até o século XV, mais ou menos, vou botar aqui, foi a Idade Média. E na Idade Média foi o tempo de trevas, onde houve um apagão. Por quê? Porque também está relacionado a um tempo aqui de supremacia dos papas, que isso aqui durou 1260, não a Idade Média, tá? A supremacia dos papas aqui durou mais ou menos 10 séculos, porque aqui foi do 5 ao 15, a Idade Média. Mas nesse tempo aqui de 1260 anos, foi o tempo de supremacia dos papas, onde os papas se levantaram, não só com o poder religioso, mas sobretudo civil, tá? Então eles tinham voz como os imperadores. A era dos imperadores cai e os papas ascendem como tendo voz para mandar e desmandar, né, cidades, reinos e etc, ok? Então nesse tempo aqui de supremacia papal, se você jogar no Google lá, você que anota, gosta de anotar, confere lá e você vai ver 1260 anos de supremacia desses papas. Nesse tempo foi um tempo que a gente chama de escuridão, tá? Mas na história é chamado de idade ou século das trevas. Literalmente está no livro de história, tá? O tempo da Idade Média que concomitou aqui juntamente com o tempo de supremacia dos papas.
Só que quando chega aqui no século 18, né, 17 para o 18, vai ter um movimento chamado renascentismo. E o renascentismo, ele deu luz ao iluminismo, que foi agora não mais o século de escuridão, nem de trevas, mas deu lugar à razão, deu lugar ao século das luzes, ok? Mais ou menos século 17 para o 18, o renascentismo, né, gerou aí esse iluminismo, e a razão começou a brotar de uma forma muito profunda, né? Os pensadores, né, desta época, os filósofos desta época, foram filósofos que definiram a história até os dias de hoje. Por quê? Porque aqui no século 17 para o 18, né, Karl Marx vai nascer aqui no século 19, tá? Em 1818 nasce o bendito Karl Marx. A gente não conseguiu converter ele para ele parar com a miséria da teoria dele. E o que acontece? Mas antes de Karl Marx, haviam muitos outros que influenciaram Karl Marx para a teoria do marxismo, ok? Como Frederico, por exemplo, Engels e Frederico Engels, são dois, né, diferentes, foram dois influenciadores de Karl Marx, né, que conseguiram também estabelecer. Só que antes disso, nós tínhamos aqui algo chamado, tem que botar um quadro maior, né, irmãos? Vou botar, depois eu apago. O socialismo, ele nasceu chamado de socialismo utópico. E esse socialismo utópico, né, foram homens aqui do século 17, antes de Karl Marx. Eles estabeleceram esse socialismo, que já trabalhava um pouco da guerra de classe, já trabalhava um pouco da erradicação da pobreza, um pouco da igualdade, né, fraternidade. E se você vê a base do socialismo, é o tripé da maçonaria. Então a fraternidade, a igualdade, né, e a fraternidade, que é o tripé da maçonaria, é o tripé do socialismo, tá? Então esse socialismo utópico, ele começou, e depois veio o socialismo científico, que é o marxismo, que foi através de Frederico Engels e Marx, que fundaram o socialismo científico, chamado marxismo, tá? Então eu queria ler com você, só estou passando aqui rapidinho para você ter mais ou menos uma visão do tempo, e eu queria ler com você um pouco sobre o nascimento do socialismo, e depois isso, né, vai gerar aí o marxismo propriamente dito, e depois o comunismo, ok? Oi. O tripé: fraternidade, igualdade e liberdade. Acho que é isso. Sim, isso mesmo. Liberdade, igualdade e fraternidade. Tripé do socialismo, que é o tripé da maçonaria, tá? Qualquer lugar maçônico que você chegar, você vai ver esse tripé, que é a base deles, ok? Vamos lá, gente. Um pouquinho de história, tenha paciência, mas vamos juntos, porque para mim é fundamental. Eu vou dizer, se eu soubesse que ia ser tão importante a história, eu tinha estudado um pouco mais na escola. E é a coisa que tenho trabalhado e vou começar a trabalhar até mais, né? A Nicole já tem estudado bem, graças a Deus, vou trabalhar um pouco mais no Natan, porque, irmãos, é fundamental você entender a história, fundamental, fundamental. A gente é cristão, irmãos, é fundamental. Vamos lá, dando um passo um pouco mais para frente, em 1789 aqui, 1789, se deu a Revolução Francesa. Revolução Francesa, irmãos, se você pensar, a França, ela sempre teve um pezinho na agenda, sempre teve um pezinho anticristã,
né? Foi na França que nessa revolução, eles em praça pública queimaram milhões e milhões de Bíblias, botaram fogo e aquele fogo varrendo no meio, né, da França em praça pública, queimando as Bíblias, por causa justamente da questão, né, do globalismo que a França sempre carregou, sempre foi palco de muitas coisas anticristãs, e não obstante, a França passando por um momento muito difícil, né, aquela guerra pela igualdade, sempre esse pensamento da igualdade, e um dos homens que, eu acho que a gente estudou em história, né, Adam Smith, que foi o precursor do liberalismo econômico, foi um grande homem que influenciou Karl Marx também, né, as teses dele, né, influenciou Karl Marx. Você vai ver que na França, nessa Revolução Francesa, foi um dos starts, junto com a Revolução Industrial na época, que deu o start ao mundo para falar sobre o marxismo, sobre Karl Marx definir a guerra de classe. Isso partiu da Revolução Francesa e da Revolução Industrial, tá? Se você vai, né, cada um pensa de um jeito, mas a minha forma de ver é histórica, é pegar realmente o livro e ver o conceito histórico. Fala-se muito, né, se você pegar o marxismo, que a Revolução Industrial, ela só empobreceu a sociedade, o que para mim não é uma verdade, porque a herança do mundo antigo, quando a Revolução Industrial, ela explodiu, transformando os meios de produção, de comércio, né, e desenvolvendo a produção, isso na verdade já havia uma herança do mundo antigo. O mundo antigo já vinha, né, desde lá o sistema feudal e etc., já vinha de uma crise, e quando a Revolução Industrial, ela explode, ela não empobrece, na verdade o mundo já estava empobrecido, o mundo já estava em crise, então ela vem nesse momento. Então Karl Marx, obviamente, né, ele diz que a Revolução Industrial empobreceu o mundo. Na verdade, o mundo já estava pobre, já estava em crise, em dificuldade. Então, quando essa revolução ela explode, ela, na verdade, vai dar início a esse novo modo de pensamento em relação ao sistema, né, de comércio, ao sistema de produção. E foi aí que originou o capitalismo. Então a Revolução Francesa, justamente com a Revolução Industrial, toda aquela transformação no mundo, transformação social, vai fazer futuramente gerar o que? O capitalismo. Então por que Marx ele denuncia, na verdade, a questão da Revolução Industrial? Justamente porque foi a Revolução Industrial que gerou o pensamento capitalista, tá? A forma de produção, os meios, né, de produzir, de se comercializar, foram mudadas, na verdade, né, daquele mundo, sistema feudal, aquele mundo antigo, né, os senhores feudais, lembra? Daquele mundo antigo, o que vai acontecer agora é que Karl Marx denuncia esse sistema justamente porque estava gerando capitalismo. Por quê? Porque o marxismo é uma nova forma de ver o mundo que denuncia totalmente o capitalismo. Então, se o capitalismo ele foi gerado a partir, né, desta revolução industrial, é claro que Marx vai dizer que a revolução industrial foi o que? Ruim para o mundo, né, empobreceu o mundo. Na verdade, o mundo já estava em crise e empobrecido, ok? Então, essa revolução também francesa que houve, as bases dessa revolução francesa foi o iluminismo. Então, olha o que acontece. A base ideológica da Revolução Francesa foi o iluminismo. Então você pega toda a carga ideológica que o iluminismo tinha, a partir desses filósofos, a partir desse ver o mundo a partir da razão. Qual é o grande problema? Para a gente entender, eu estou indo bem devagar, irmãos, porque isso aqui é fundamental. Qual é o grande problema da razão desse século das luzes? O grande problema é que os pensadores, os filósofos deste tempo, eles passaram a ver uma forma de mundo, lembra da cosmovisão, a partir da razão e não a partir de Deus. Aí foi o grande problema. E aí, se eu estou vendo a partir de mim o mundo,
Eu vou desenvolver uma solução a partir de mim. Onde está Deus? Anulado. Esse é o grande problema, né? Como diz até o apóstolo Luís, a terra não pode curar o que é celestial, o que é do céu. Muito pelo contrário, só cura porque a terra, nós somos do céu, amém? Quem nos criou foi Deus. Você acredita na criação de Deus? Amém? Então, se Deus que nos criou, irmãos, quem tem que solucionar, só o céu soluciona. Pastor, mas nós estamos aqui, nós temos que trabalhar sim, irmãos. Mas quando a ideia criativa de Deus, quando as coisas do Senhor são reverenciadas e Deus começa a movimentar a solução, né? Tanto que a sociedade judaica, quem instruiu tudo foi Deus. Pega aquele Levítico. As leis de Levítico, quem deu? Foi Deus. Ok? Então, se você pegar a base da Constituição americana, toda ela é Bíblia. O que Deus está querendo dizer? Vocês estão aí, vocês vão precisar, óbvio, ir lá para o seu trabalho. Mas o que vai nortear a vida de vocês, a sociedade de vocês, precisa ser o fundamento que está em mim. E o que os pensadores desta época, o renascentismo, o iluminismo, o século das luzes, o que eles fizeram? A razão explodiu. O egocentrismo explodiu. E aí eles começaram a pensar a partir deles e solucionar o mundo a partir deles. Esse é o comunismo, o grande problema do socialismo, o grande problema de Marx, o grande problema das ideologias. Pensar a partir deles mesmos, a partir da razão o quê? Humanista, iluminista. Ok? Porque o humanismo, inclusive, a antropologia, nesse século, nesse tempo aqui, foi absurdo. Foi difundida também, né? Lembra lá do criacionismo ou evolucionismo? Então, Deus criou o mundo, né, veio a partir dos seres lá, do macaco, aquele negócio todo. Então, o mundo pensando a partir dele mesmo, a partir do homem. E, na verdade, o centro de tudo não é o homem, é Deus. Ok? Esse é o grande problema. Por isso, a agenda trabalha esse esfriamento do cristianismo. Colocando o que? O homem no centro. O homem como solução. O homem como o poder maior. O Estado e assim vai. Ok? Então, aqui, gente, houve a Revolução Francesa e... no século XVIII também a grande revolução industrial, ok? A Revolução Industrial foi um período de grande desenvolvimento tecnológico que teve início na Inglaterra a partir da segunda metade do século XVIII e se espalhou pelo mundo, causando grandes transformações. Ela garantiu o surgimento da indústria e consolidou o processo de formação do capitalismo. Aí que está a grande briga de Marx. Por quê? Porque o marxismo é a teoria que quer derrubar o capitalismo. Então, se o capitalismo ele foi originado da Revolução Industrial, Marx diz que a Revolução Industrial empobreceu o mundo. Muito pelo contrário. Aqui que começou, né, os grandes projetos, né, de comércio e etc. Ok? Vamos lá. Socialismo. A história do socialismo encontra suas origens na Revolução Francesa e nas mudanças tragas pela Revolução Industrial. Apesar dele ter, né, precedido movimentos e ideias anteriores. Assim, como o conceito do capitalismo, ele contém uma grande gama de visões. O termo socialismo, ele geralmente é atribuído a partir de Pierre, em 1834, que chamou de socialismo a doutrina que não desistiria dos princípios da liberdade, da igualdade e da fraternidade da Revolução Francesa de 1789. Ok? Então, nós vamos ver esse grande movimento corporativo, muitas pessoas, países aderindo, por isso o movimento corporativo, aderindo a essas ideias do socialismo, muitos aderiram naquela época, né? Foi um movimento realmente de vários países, se tornou algo corporativo daquele tempo, só que este fundamento está baseado justamente no tripé da maçonaria
O socialismo é uma doutrina política e econômica que nasceu no final do século XVIII, iniciou no século XIX, no contexto da primeira revolução industrial, em oposição ao capitalismo e ao liberalismo, ok? Caracterizado pela ideia de transformação da sociedade por meio da distribuição equilibrada. Vamos aqui só destrinchar um pouquinho, irmão, o socialismo. É um pouco maçante, mas tenha paciência. Olha o que Karl Marx diz, está tudo centrado aqui. Caracterizado pela ideia de transformação da sociedade por meio da distribuição equilibrada. É bom ou ruim distribuir equilibradamente o dinheiro, a comida e etc. É bom ou é ruim? Fala, irmão. É bom. É bom. Vamos lá. Então ele queria a distribuição equilibrada das riquezas e das propriedades. Opa, já está tomando o que é dos outros. O socialismo tem como base o princípio da igualdade. Até que ponto essa igualdade? O socialismo teve origem nos movimentos políticos e de classe intelectual. Então ninguém, eu quero só fazer uma lutinha aqui, não. A partir de pensadores, filósofos desse tempo, nasceu o socialismo. No século XVIII, a doutrina defende a construção de uma sociedade com igualdade de oportunidades. É bom? É. Difícil demais esse negócio. Construindo uma sociedade com igualdade de oportunidades, com método, de compensação. Além disso, apoia a propriedade pública ou coletiva dos meios de produção e distribuição de bem. Então, olha aqui, Revolução Industrial deu início à propriedade privada. Então, eu agora fundo a minha empresa. Olha o que o socialismo diz. Apoia o método de propriedade pública e coletiva. Privada. Então, se você tem uma iniciativa, não sei, Deus te dá uma ideia criativa, você bola uma coisa, você começa a desenvolver aquilo, o socialismo diz, não, você não pode, tem que ser pública ou de todos nós na fita. Que raio de pensamento é esse? Vamos lá, olha o tanto, irmãos, de informação que eles vão trazendo. Então, eles criticavam os efeitos da industrialização e da propriedade privada sobre a sociedade no século XVIII. Então, já disse que era contra a propriedade privada, E eu vou te dizer o porquê que era contra a propriedade privada, porque a propriedade privada, naquele tempo, na maioria das vezes, era fundamentada pela família. Então, eles eram contra a família. Por isso, a destruição da família. Porque se não tem família, não tem propriedade privada sendo formada. Porque naquele tempo se colocava o filho, a esposa para trabalhar, se começava uma empresa, o negócio estava certo, aquele negócio ia andando, e aí ia puxando os funcionários. Você vê tão diabólico é a mentalidade, tentando incluir no meio da sociedade esse pensamento. Então vamos lá. A doutrina defende a construção de uma sociedade com igualdade de oportunidade. No século XVIII, na Europa, foi marcada por uma série de transformações em diferentes esferas da sociedade. Essas mudanças foi possibilitada pela Revolução Industrial. Modificaram a economia dos países europeus e causou inúmeras transformações sociais. Nesse contexto surgiu a produção fabril, que modificou os meios de produção, instalando uma nova face do capitalismo. Essas mudanças causaram a segregação da sociedade, de modo que as cidades foram divididas de acordo com as classes sociais. Então, irmãos, qual é o pensamento, que o socialismo, antes de Karl Marx, já estava sendo, colocado? O socialismo utópico. Porque Karl Marx, quando chega, ele vai fundar o socialismo, que é científico, que é o marxismo propriamente dito. Só que desde o socialismo utópico,
eles já vinham falando sobre a questão das classes. Então, qual era o grande problema do capitalismo? Olha aqui, a segregação da sociedade. Agora, irmãos, deixa eu dizer uma coisa, pasmo entre nós. Se você pegar a Bíblia, você vê que a Bíblia vai falar sobre a questão, né, dentro das parábolas, na antiga aliança, que aquilo que se produzia, se comia, que eles tinham que produzir para comer, que aquele que produzia mais, tinha direito a mais, aquele que produzia menos, tinha direito a menos, e assim sempre foi. Então, se eu agora, por exemplo, decido estudar na minha vida, e eu estudo, e eu produzo mais dinheiro, não tem que pegar meu dinheiro e dar para quem não quer estudar, irmão. Então, o pensamento marxista, o pensamento desde o socialismo, sempre foi um pensamento de igualdade mentirosa. Agora, se você falar, pastor, você pensa que todos têm que ter acesso? Sim, a abertura de acesso é uma bênção. Porque se alguém teve direito de estudar, fazer um bom curso, uma boa escola, é óbvio que ele pode ter o quê? Uma melhor progressão na sua vida. Ser projetado de uma forma melhor. E não obstante a gente olhar dentro da sociedade, realmente pessoas que não têm o que às vezes? Oportunidades. Então abrir o acesso, claro que é oportuno, tem que acontecer. Só que, irmãos, se o acesso está sendo aberto, e se, né, existem muitas coisas, inclusive do governo que passou, né, como o próprio Bolsa Família diz que é do Lula, nunca foi do Lula. Fernando Henrique Cardoso que fez o Bolsa Família, você sabia disso? E o Lula diz, ó, não foi tu não, mentiroso. Por quê? Porque nunca foi de autoria dele. É porque no governo de Fernando Henrique Cardoso era um outro nome. Aí entra o governo do perda total, e aí, o que se dá? Não, é meu, não é seu, mentira. Então, o FIES e muitas outras coisas, irmãos, foram mudadas de nome que já existia. Então, o que eu quero dizer para você, querido? Que existem muitas coisas que os governos antigos fizeram, que outros homens também fizeram, que outros políticos manobraram, e que de fato eu penso que realmente tem que ser feito. Se você pegar uma pessoa à margem da sociedade, né, dentro de uma comunidade pobre, etc., e você abrir o acesso para ela estudar, isso é extremamente válido. Eu acho que isso deve acontecer sim. Isso é uma igualdade que... Agora, irmãos, se a gente abre o acesso e a pessoa agora já não quer estudar, é um outro assunto. Eu não tenho que pegar, porque eu estudei, e dividir com ela e dar para ela. Então, essa igualdade do socialismo é uma igualdade fantasiosa. Porque eu acredito que todos têm que ter o acesso, por exemplo, ao estudo, à universidade. Agora, existem pessoas que têm acesso e uns estudam mais, outros estudam menos. Assim como também tem rico que não estuda nada e pobre que estuda muito. Como também tem rico que estuda muito e pobre que não estuda nada. Então a gente não tem como resolver também totalmente o problema da sociedade, porque diz respeito não apenas a políticas públicas, às ciências sociais, diz respeito ao quê? Ao querer nosso. Porque tem pobre que estuda muito, tem rico que não estuda nada, e não vai ser nada, ainda vai acabar com aquilo que o pai construiu. Agora também tem vice-versa. Quem lembra do ex-ministro lá do Supremo Tribunal, Joaquim Barbosa? Vê a história daquele homem. A gente fica falando coisa, só saiu porque foi ameaçado. A história, ele era pobre de maré, e o cara chegou no Supremo Tribunal, ser presidente do Supremo Tribunal de um país, da corte, a maior, né, instituição, a corte suprema do país. Então assim, nós temos casos e casos, e não conseguimos tentar fazer uma política, como a questão do socialismo, de resolver a erradicação da pobreza. Você quer ver uma coisa? Quando eu trabalho muito, e dou tudo, ou divido tudo que eu tenho, com aquele que não tem, no quesito de obrigação, eu estou ferindo um princípio bíblico, literalmente. Eu posso abençoar, eu posso dar,
Só que eu não posso ser forçado a tirar algo meu e ter que dividir com aquele, não é que não teve oportunidade, com aquele que não quer. É igual a questão, por exemplo, do Bolsa Família hoje. Eu vou te dar um Bolsa Família, ok, por quanto tempo? A vida toda. Então o cara não trabalha mais, ué. Ou então, eu vou te dar um Bolsa Família, você vai ser obrigado a se inscrever no Senac, no Senai, não sei aonde, a fazer um curso, se profissionalizar. Você sabia que os técnicos hoje ganham mais do que gente formada? Literalmente, eu sou farmacêutico, meu piso no Rio era 3, 4 mil reais. Tem técnico na Petrobras de soldagem que ganha 12 mil. E aí você pega, você dá o Bolsa Família, o camarada não quer mais trabalhar, não trabalha mais, só fica no Bolsa Família com menos do que eu pago imposto. Negativo, irmão, está errado. Isso é demoníaco. Isso não é, eu sou bonzinho, eu sou abençoador, não, isso é demoníaco. Você está suando a camisa à toa. Então vou te dar o Bolsa Família quanto? 6 meses. E durante 3 meses você vai se profissionalizar e vai procurar um emprego, a gente vai ajudar você a abrir o acesso. Irmão, vou dizer uma coisa para você. Está difícil para todo mundo, mas se você procurar, tem emprego. O que você não acha é mão de obra especializada. Sabe, não sei fazer nada, não quero. Não, preguiça. Então, irmão, fica difícil. Fica difícil. Mas que porta aberta tem. Então, essa questão dessa igualdade, sabe, essa disseminação de falar das classes, que o capitalismo gerou isso, que a Revolução Industrial gerou isso, porque agora os caras começaram a trabalhar na produção, e aqueles que eram agora funcionários foram morar numa vila, outros foram morar na outra. Irmãos, diferenças sempre houveram. Agora, eu conheço muito rico no Rio de Janeiro, irmãos, que é nariz empinado, mas eu conheço muito rico que é mais humilde do que pobre, porque se você for na casa de pobre, lá da onde eu vim, irmãos, você vai ver uma televisão de plasma desse tamanho, come pizza todo dia. E onde você mora, irmãos? Lá onde o pau quebra, o chicote estrala. Irmão, você está passando na avenida, irmão, dentro, você olha, eu falei para minha esposa, nem eu tenho uma televisão daquela ali. Olhei lá dentro da comunidade, nem reboco tinha na casa. Vamos falar a verdade, vamos ser realistas. O cara não tem onde cair morto, irmão, mas o nariz, ó, pinado. Então tem de tudo, irmãos. Tem pobre que é humilde, que é uma bênção, que é uma glória, que é sabe, é quase um anjo. Mas tem rico também que é uma bênção, que abençoa. Você não vê lá o jogador de futebol, nem tatuagem o cara fez para poder doar sangue, Cristiano Ronaldo, para poder abençoar. Por que você nunca tem uma tatuagem? Todo mundo está tatuando, eu não quero, porque eu tenho que abençoar os pobres, porque eu tenho que abençoar o que está morrendo, porque eu tenho que doar sangue. Então, irmãos, tem cara que é bilionário. Vê o quanto que esses homens investem, irmãos, em casas de recuperação, em lugares, em ONGs, em associações. São humildes, são bênção, investem na vida do pobre. Agora, tem pobre que não vale nada, mas tem rico que também não vale nada. Tem pobre que vale tudo, mas tem rico também que vale tudo, que é uma bênção. Então não tem como, irmãos, a gente querer resolver um problema que não diz respeito mais a uma política pública, às ciências sociais, diz respeito ao ser humano, ao que eu sou. Ao que eu sou. Então, de repente, eu nasci pobre, mas eu quis ser um nariz empinado. Quem é que mais passa com um carro rebaixado, quebrando mola, gritando e tudo, e dizendo, estou passeando aqui. Então, irmãos, não é só da política pública, não é só das oportunidades, é o coração do homem. E o coração do homem, sabe por que Deus destrói o marxismo, destrói essa falsa igualdade? Porque não é a questão de dar um dinheiro ou tentar melhorar a vida de alguém desse jeito, é conversão. Por isso que Deus diz, tem coisa que você não bota nem a sua mão, porque eu que estou com a mão ali em cima, tanto do rico como do pobre. Porque o negócio dele não é dar um dinheirinho para ele, não, eu quero que ele se converta e mude de vida. Primeiro, reconheça que eu sou Deus, porque quem é o Deus dele? Ele mesmo. Porque se você falar um ateu, irmãos, não existe ateu, porque todo mundo crê em alguma coisa. Sabe em quem que o ateu crê? Nele mesmo.
E a gente fica, o Karl Marx é a solução do mundo, olha, a igualdade, isso, aquilo, irmãos, fantasia, mentira. O problema do mundo não está apenas numa política, eu acredito em boas políticas. Pasme, Bolsonaro achou água no Nordeste que ninguém achou até hoje, política pública, está jorrando água lá, abriu o rio no meio de cidades passando. Pastor, você está militando, não estou militando, é a verdade do governo atual. Vamos ser realistas, sair da fantasia. O que ninguém achou água até hoje, o Bolsonaro achou água, tem milhões de metros cúbicos de água no Nordeste, está brotando água para tudo que é lado. Nicole teve lá, não tinha nem como tomar banho, agora vai ter como tomar banho, porque a água está brotando, água tem. Políticas públicas, ok, em certos momentos vão fazer diferença, mas se o povo do Nordeste continuar adorando o Padre Cícero e os outros estátuas e demônios de estátua que tem lá, vai continuar, porque quem vai fechar o registro não é o Bolsonaro, nem o PT, é Deus. Simples assim. Porque o problema da terra não é política pública, não é marxismo, não é capitalismo. O problema da terra é o coração do homem. Que Deus fale, se dobre e se arrependa e reconheça que eu sou Deus, e ponto final. E o homem não consegue pela dureza de coração. O cara era pobre, virou rico, pronto, empinou a carroça, empinou o nariz. O cara nasceu num berço de ouro, olha, nasci no berço de ouro, eu sou maior que todo mundo, vira um Deus. Aí o cara que era pobre, continua pobre, acha também que é Deus, porque anda com um revólver na cintura, pistola e fal, dizendo, não, eu sou eu que mando aqui. O problema está no coração do homem, irmão. O problema é conversão. Aí me traz um cara ateu. Jesus morreu já 2000 anos atrás. O Criador fez o mundo há 6000 anos atrás. Aí nasce de um bendito homem dizendo, pronto, por que ele revolucionou a história? Por causa de uma frase dele. Todos os filósofos que vieram até aqui, eles interpretaram o mundo. Mas eu não vim para interpretar. A minha filosofia não é interpretação, é mudar o mundo. Só por causa disso, ele se tornou Karl Marx, o pai do marxismo. Por quê? Porque a frase dele, a filosofia dele era não interpretar. Porque até o tempo das luzes, a razão, era vários tipos de interpretação do mundo, da política. Adam Smith, por exemplo, que foi o precursor do liberalismo econômico, é uma forma política e científica o quê? De ver a economia. Então ele escreveu aquilo lá e deixou. Só que Karl Marx estava dizendo, eu não tenho que interpretar. Nós temos que entrar o quê? E mudar o mundo. Então agora isso aqui ganhou força. Nenhum filósofo até ele fez e falou o que ele falou e fez o que ele fez. Só que agora como que Karl Marx vai fazer? A grande chamada de Karl Marx é para a luta armada. Como nós vamos mudar o mundo? Eu não quero interpretar, eu quero mudar. Então todos os filósofos até ele vinham interpretando quem é o ser humano, os desejos do ser humano, a economia, a política, etc, etc e tal. Quando Karl Marx pisa na terra, ele diz, eu vou mudar o mundo. Só que a primeira coisa que ele vai olhar é a situação da economia, de como está. E aí o que ele faz? Ele vai interpretar e agora vai mudar o mundo através da luta armada, a luta de classe. Esse foi o grande problema que Karl Marx estabeleceu, porque ele iria tomar, na verdade, na força. O pensamento dele não seria o quê? Instituído, não seria apenas entendido, mas agora ele teria que fazer essa luta armada, a luta de classe, na força. Então existe uma diferença entre marxismo e marxismo cultural. O marxismo cultural é gramscismo, veio de Antônio Gramsci. O marxismo, que é o socialismo, não utópico, mas o socialismo científico, que deu origem ao marxismo, é literalmente a luta de classe, a luta armada.
Então Karl Marx começou agora a pulverizar o pensamento dele, dizendo o seguinte: os proletariados são aqueles o quê? Que trabalham para a burguesia, são os coitados, funcionários que não ganham nada. Aí falando, né, que a burguesia tinha lá, né, o lucro. E aí ele começou a desenvolver a tese de que deveria de fato fazer a revolução do proletariado, que era agora os proletariados tomarem os meios de produção por meio da força, do meio armado. E aí o que ele fez? De fato, isso começou a acontecer, uma grande revolução de tomada de meio de produção, de tomada, e aquilo, irmãos, virou um caos até que chega um homem na Itália, um filósofo italiano, chamado Antônio Gramsci, que ele começa agora, ele é preso, e dentro da prisão, ele escreve os livros do cárcere, que são vários volumes que ele escreveu dentro da prisão, e isso, irmãos, vai revolucionar, está aqui, a agenda globalista. Isso de fato revolucionou, porque não tem ninguém mais trabalhando no marxismo, ninguém trabalhando no socialismo científico de Marx. O mundo hoje, a agenda, trabalha com Antônio Gramsci, que é chamado de gramscismo, ou marxismo cultural. Por isso, quando você olha a sociedade hoje, né, a questão, por exemplo, do casamento homoafetivo, do feminismo, a pauta do aborto, a legalização das drogas, a legalização da prostituição como profissão, quando você olha toda essa pauta, você diz, meu Deus, o que nós pensamos? Tema de sexualidade, mas isso não diz respeito à sexualidade, isso diz respeito a um instrumento de uma revolução cultural. Por quê? Porque Marx até dizia que a religião, ela era o ópio, a droga da sociedade. Por que o ópio? Se você pegar, por exemplo, eu acredito, tem muito tempo que eu saí da faculdade, né, irmãos? Mas se você pegar, se eu não me engano, a dipirona, a novalgina que você toma, ela é opioide. Quando Marx diz que o cristianismo era o ópio da sociedade, ópio é uma droga. E o que a dipirona faz? Passa a dor. Inibe pelo menos a dor, né? Melhor dizendo, ela inibe a dor. A transmissão que você tem, né, dos neurônios lá que fala, né, da dor, aquilo é cortado, então ela inibe a transmissão da dor. O que Marx dizia? Que o raio, olha só, ele falava até da era vindoura, o diabo do Marx. Até, irmão, do porvir ele falava. Que o cristianismo acreditava numa era que está por vir. O cristianismo acreditava num mundo melhor, numa eternidade. E aquilo fazia o quê? Era como um opioide, como um analgésico. Aquilo tirava a dor da alma do homem presente. Uau! Marx pregando, não sabia nem que ele estava pregando. Então o homem que estava sentindo dor naquele tempo na sociedade, passando por dificuldades, o que ele fazia? A dor dele era amenizada por causa do cristianismo. Então Marx, ele era contra a religião por causa disso. Porque ele dizia, esse proletariado está vindo trabalhar, ganhando pouco, passando dificuldade, à noite ele vai para a igreja. E se ele for para a igreja, vai ser amenizada a dor dele. Então tira a religião, porque ele tem que sentir dor, porque se ele sentir dor, ele vai pegar a arma e vai fazer a revolução comigo. Sabe o que eu quero dizer para você, irmão? Que a gente olha para essas coisas, pastor, isso aí, irmão, não é tão simples como a gente imagina. Existem fundamentações e fundamentações do marxismo, do gramscismo. Eu vou trazer na próxima aula um livro dessa grossura que eu ganhei, de Antônio Gramsci. Se você pegar os livros de Karl Marx, né, ele escreveu O Capital, são 3 volumes, só falando sobre o dinheiro, a relação da religião, o comércio, o mundo. 3 volumes, O Capital.
Se você pegar um manifesto comunista, irmão do céu, você vai ver como aquele homem, ele atacou a religião, atacou a família, atacou a propriedade privada. Foram livros que Karl Marx deixou, né, o Manifesto Comunista e o Capital, 3 volumes, e acho que ainda tem mais um. Então, para a gente, né, até na hora, para a gente ir concluindo, diante dessa situação que a gente vê, né, a gente observa hoje, Karl Marx revolucionando a partir, né, ele não viveu muito, acho que ele foi até 1883 foi quando ele morreu, mas ele deixou um legado, irmãos, tão maligno sobre a terra, que hoje, o maior assunto da agenda é o marxismo. Porque se a gente falar de comunismo é pesado, mas quando a gente fala de marxismo, a gente fala de um filósofo, lá da Prússia, né, ele era procedente da Prússia, e viveu muito tempo na Alemanha, por isso que ele era filósofo alemão, né, depois viveu muito tempo em Londres. Então você já viu por que alguns até saem do Brasil, que gostam, né, do marxismo, moram ou na França ou em Londres. Tem um aqui que era político aqui, correu lá, está morando na França. Para Cuba ele não quis ir, né? Nem para Venezuela, ele foi para a França. Mas porque é berço desses pensadores. E para a gente terminar, a gente continua na próxima aula, não estou com pressa, porque isso aqui a gente precisa ir botando a prática, a teoria, a prática e fundamentando. E na próxima aula, não dá tempo, eu vou mostrar para vocês um vídeo, né, que fala um pouco do início dessa agenda, literalmente, e algumas fotos. Eu queria passar, Jean, passa para mim lá as fotos, nós vamos terminar aqui. Eu queria mostrar só para você alguns, né, palavras que foram liberadas a partir de Stalin, desses homens que foram após um pouco depois, né, de Marx, né, como Stalin, como Lenin, como os outros, alguns dizeres que esses homens colocaram, estabeleceram, como a gente vê que eles eram contra a religião, contra Deus, contra a família tradicional, né, contra o desenvolvimento da propriedade privada, e como eles lutavam justamente. Qual é o foco disso tudo, pastor? Nós terminamos a aula aqui dizendo, o foco disso tudo é alcançar o cristianismo. Porque quem prega sobre a família? Cristianismo. Então, se você pegar tudo que nós desenvolvemos a partir de família, que destrói a homossexualidade, que destrói o feminismo, parte o quê? Da família. Quando nós falamos da religião, do nosso, né, envolvimento com Deus, eles queriam derrubar o tripé, né, da religiosidade, do cristianismo, das raízes judaico-cristãs. Então, tudo isso, irmãos, que a gente fala hoje, não diz respeito apenas a uma questão, né, ao marxismo. Ele luta só pela economia, ele luta, né, pelo bem-estar da pessoa, pela igualdade. Não, irmãos, o foco disso tudo são temas que vêm como uma cortina de fumaça na frente, e atrás, eles só querem acertar uma pessoa, Deus, e tirarem Deus realmente da sociedade. Amém? Nós vamos até aqui, querido. Próxima aula a gente continua, tem muita coisa para a gente transmitir sobre o marxismo, e eu entro literalmente em marxismo cultural, né, a revolução cultural, a grande engenharia social que está sendo feita nos nossos dias. Amém? A gente continua na próxima aula. Você consegue passar não, bota o vídeo não, bota lá nas imagens. Volta um pouco aí, volta a pasta. Não, pode entrar aí mesmo, guerra ideológica. Não tem imagens? Não, cristianismo lá em cima é o quê? Hã? Isso, não tem imagens aí? Isso aí mesmo, só mostrar algumas. Quando você pega aí Lenin, que foi, na verdade, um dos primeiros governantes, né, que mais mostrou a sua cara na União Soviética, no século XVIII também, ele diz, o comunismo se estabelece onde começa o ateísmo.
Então, não existe, obviamente, comunismo, né? O socialismo, o comunismo é um aperfeiçoamento, né, do socialismo. Não existe o comunismo aonde tem o teísmo, onde tem, né, a pregação de Deus. Então, tem que se tirar Deus, pregar o ateísmo, para se instalar o comunismo. Não, pode deixar lá. Todo culto a uma divindade é uma necrofilia. Tá? Necrofilia fala o quê? De morte. Então fala que todo culto a um Deus ou qualquer um outro, né, a espiritualidade, isso é uma morte. Karl Marx, lá embaixo, dizia: o primeiro requisito da felicidade dos povos é a abolição da religião. Irmãos, ele não está dizendo sobre, tá, a questão de respeitar as religiões, ele está dizendo sobre todas elas. Isso significa tudo que fala de Deus, ou que chega perto de Deus, ou que fala de adorar algum Deus. Por quê? Porque esses homens como ateus, eles eram adorados, né? Eles eram os revolucionários da história, os pensadores. A frase que eu falei, Marx disse: a religião é o ópio do povo. Por que o ópio? Porque ameniza a dor humana. Então ele dizia que tinha que extinguir, de fato, a religião. Passa aí. Aí a gente não vai conseguir ler, né? Lê aí de Antônio Gramsci, o último. O socialismo deve substituir, né? Dominar. Lê Stalin aí também e o Lenin. Lenin, o segundo. O terceiro aí, acho que é Stalin, né? Sim. Passa, vê se tem outra imagem aí. Só um pouquinho, só para a gente. Hitler matou 6 milhões, Stalin matou 20 milhões. O nazismo é proibido e o comunismo não, né? O nazismo lá da Alemanha de Adolf Hitler, né? Obviamente, quando se fala de nazismo hoje, óbvio, né? Proibido, ninguém instaura dentro de um país o nazismo, só que a agenda global trabalha o quê? O comunismo. E o comunismo de Stalin, porque Stalin foi o quê? Da União Soviética, ok? Primeiro foi Lenin e depois Stalin, foram um sucessor do outro, matou 20 milhões de pessoas. Então a gente olha, né, achando que Hitler matou muito, foram 6 milhões de judeus no Holocausto, né, que Hitler matou, e agora você pega Stalin e matou 20 milhões. Então você vê que é bem pesado. Passa aí, vê se tem mais alguma. Tá pequena, passa aí. Olha lá, Vladimir Lenin, que foi da União Soviética. Aí sim, hein, já. Sou inimigo pessoal de Deus. Isso é literalmente a pregação deles. Olha o outro lá, diante da morte, cometi um grande erro, a sensação de viver perdido num oceano de sangue, derramado por inúmeras vítimas que perseguem-me. Mas já não podemos voltar atrás. Para salvar a Rússia, tínhamos precisado de homens como São Francisco de Assis. 10 homens como ele, teríamos assim salvado, né, a Rússia naquele tempo. Então assim, irmãos, são homens revolucionários, filósofos revolucionários que trabalham. Toda essa cultura, irmãos, toda essa cultura, ela é trabalhada dentro da agenda. E essa agenda, ela está em todo lugar, inclusive no Brasil. Então, se você pegar, né, o ex-presidente lá, o Luiz, você vai ver que ele fundou em São Paulo o Foro de São Paulo. E no Foro de São Paulo,
estiveram os maiores comunistas do mundo lá dentro, inclusive as Farc, né, da Colômbia, que é, né, a milícia revolucionária da Colômbia. Eles estiveram dentro do Foro de São Paulo, aonde o bendito do abençoado lá fundou, e o Foro de São Paulo foi fundado justamente ele, o Luiz, juntamente com o Fidel Castro, que era outro regime de paredão, irmãos. Botava no paredão e fuzilava, literalmente. Então a agenda, ela continua correndo e não está longe, está dentro do Brasil. Amém? Passa aí. Antônio Gramsci, esse foi o filósofo marxista, né, italiano. E essa é a maior frase que culmina nos nossos dias. Não tome os quartéis, tome escolas e universidades. Não ataque os blindados. O que Marx dizia? Guerra armada. Gramsci falou, não é por aí. Nós vamos ganhar a revolução cultural, mental. Então ele dizia, não ataque os blindados, não precisa de guerra armada. Ataque as ideias. As nossas universidades hoje, irmãos, é produto do marxismo. Produto. Posso dizer uma coisa para vocês? Aqui ao nosso lado, aqui, Universidade Federal de Uberlândia. O governo Bolsonaro já decretou fim da pandemia. O ministro Bolsonaro decretou fim da pandemia. Você hoje está aqui sem máscara. Agora você não entra na UFO sem máscara. Você tem que entrar lá com máscara e com o passaporte de vacina. Nem país da Europa, muitos deles estão cobrando o passaporte de vacina. Mas a UFO fala, você só entra aqui com o passaporte sanitário e com máscara. O que isso quer dizer? Eu conheço gente, que eu não posso falar porque está sendo gravado, que estava dentro lá, que se tornou um dos cabeças lá para poder coordenar algumas coisas da UFO, e a maioria foi contra ele e disse, a polícia não entra aqui porque aqui é instituição federal. Ok, instituição federal, a polícia não pode, porque é municipal, né, estadual, a polícia não pode fazer muita coisa, mas ela podia vir fazer uma ronda, para pelo menos intimidar algumas coisas. Não, nós não queremos. Aí ele se tornou um dos cabeças lá, é um professor que nós conhecemos, que é militar, ele se tornou um dos homens lá responsáveis por um ano, colocou a polícia lá dentro, a polícia fazia a ronda lá dentro. Depois de um ano tinha que trocar. Quando ele saiu, a polícia teve que sair novamente, porque entrou um outro Lene lá, um outro Stalin lá para poder. Então essa é a situação. E ele me disse assim para mim, ó, eu estou na sala de professores e o bafo da maconha está subindo dentro da sala de professores. E eu não posso fazer nada. Então, irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Isso é agenda. Não ataque os quartéis. Ataque o quê? As escolas. Por quê? Revolução cultural. É na mente. Lembra que nós estudamos lá, falando um pouco sobre a marca da besta, etc, etc e tal? Irmãos, a revolução está aqui, ó. As nossas universidades e escolas hoje não formam mais profissionais, formam ativistas. Para militar contra, pasmem, não é só contra um governo. Né? Tira o Bolsonaro, tira o fulano, tira o Beltrano. Para militar contra Deus, o pior é isso. E aí? Passa, vamos ver se tem mais, para a gente acabar. Marx, as classes e as raças fracas demais para conduzir as novas condições de vida devem deixar de existir. Elas devem perecer no holocausto revolucionário. Frase de Marx. Por que o marxismo dizia que eles conduziam os idiotas úteis? Porque os mesmos, entre aspas, pobres, que eles estavam dizendo que queria mudar a condição do povo, eram os próprios que Marx dizia que deveria deixar de existir. Está aí, ó. As raças fracas devem deixar de existir. Agora você já viu que a pandemia empobreceu quem? Quem já era pobre. Agenda, irmão. Agenda global, globalismo. A pandemia, quem estava rico se tornou mais rico. A China está 30 mil vezes mais rica do que ela já era. Mas o cara que tinha um comérciozinho ali está quebrado. Então, as classes mais fracas, os mais pobres, os mais debilitados, os que não têm estudo, têm que deixar de existir.
E aí, desculpa a expressão, irmãos, fica um bando de besta dizendo assim para o marxismo, ó. E Marx dizendo, essas pragas, esses idiotas úteis, tinham que deixar de existir. E o povo, ó, aplaudindo ele, lutando, dizendo, não, que é o marxismo, a melhor coisa que tem. Não. É por isso que ele chamava dos idiotas úteis, porque ele mesmo usava esse povo, era útil para ele, mas era um bando de idiota. É o que ele falava. Passa, vê se tem mais um. Paulo Freire, próxima aula a gente fala um pouco dele. Karl Marx, eu encontrei uma certa fundamentação objetiva para continuar camarada de Cristo. Eu explico isso nessa frase desse abençoado aí. Passa. Isso aqui é extremamente importante. Eu vou passar logo porque a gente já continua na aula que vem. Isso aqui, irmãos, é a principal coisa do gramscismo. O mundo civilizado tem sido saturado com o cristianismo 2000 anos. Então, Cristo Jesus veio, nós temos hoje o quê? 2000 anos de história do cristianismo. Então, a sociedade está sendo o quê? Saturada com o cristianismo. O que ele diz? Um regime fundamentado em crenças e valores judaico-cristãos não pode ser derrubado até que as raízes sejam cortadas. E tem gente que adora esses ateus aí. Passa. A doutrina do filósofo marxista italiano Antonio Gramsci consiste em inverter o processo revolucionário, porque a revolução vai ser cultural, não mais armada, fazendo com que a população esteja pronta para recebê-lo sem resistência quando este acontecer. O que acontece hoje, meu povo? Olha os alunos das universidades, militantes, irmãos. Foi difícil? Não foi. Por quê? Porque ele disse, ó, nós temos que fazer que a população esteja pronta para receber o gramscismo, o marxismo, sem resistência. Eles estão conseguindo, então. Ninguém precisa botar uma faca no seu pescoço para dizer, ó, o gramscismo é uma bênção, é a solução do mundo. Chegou nas universidades, transformou a mente dos jovens. A pandemia, entre aspas, matou, fez falecer muitos conservadores, o povo mais idoso, conservador que tinha aí, e agora nós temos uma sociedade baseada, justamente, muitos jovens, que são o quê? Marxistas. O mundo está em transformação, irmãos, e por isso que a nossa militância é ferrenha. Eu não estou militando em política, mas eu estou militando pelo ideal cristão, irmãos. E pasmem, Jesus não está aqui para mim votar nele. Então, se eu tenho que votar quem defende a bandeira do cristianismo, eu vou votar e vou militar ferrenhamente. Por quê? Porque eu sou a favor de Deus. Não é de A nem de B. Sou a favor do Cristo. Eu estou do lado dele. E se depender de mim, irmãos, essa bandeira de ateísmo, essa bandeira de gramscismo, irmãos, não passa nem perto de nós aqui. Amém? Ele diz, dominar todas as instituições humanas, incluindo as religiosas. Pasmem, a minha militância em 2013, militância de reino, de governo, não política, foi contra um dos maiores expoentes da missão integral desse país. A guerra que eu comprei, você não tem noção. Um cara que se diz pastor, que é extremamente marxista, e está dentro das nossas igrejas pregando, e ele é pastor, ele é marxista roxo. Eu não sei quem conhece a Mídia Ninja, alguém conhece aqui? Ele é colunista da Mídia Ninja. Se você entrar lá no Instagram, você vai ver, mais de 4 milhões de seguidores, é só comunismo, só socialismo, só esquerdismo, só pancada, irmãos. Aí de repente aparece um Exu e tudo. E quem é colunista? Esse bendito homem. Então ele diz, domine as instituições humanas, inclusive as religiosas. Tem igrejas hoje que se movimentam, irmãos, no marxismo.
Deixa eu dizer uma coisa para você, eu já conversei isso muito com o Humberto. Justiça social, irmãos, que nós vemos hoje, foi uma ferramenta do marxismo cultural para implantar, tirar o evangelho da transformação e da salvação e botar o evangelho social. Instrumento de revolução cultural, justiça social mal feita. Dar comida aos pobres? Vamos sempre. Ajudar o necessitado? Sempre. Mandamento? Vamos fazer. Agora, se a igreja se transforma em uma instituição social, ela perdeu a veia da salvação. Ela perdeu a veia do verdadeiro cristianismo. Porque eu não nasci, eu não fui chamado só para dar comida aos pobres. Eu fui chamado para transformar a vida deles e fazer eles serem salvos. Amém? Ele está dizendo lá, ó, entre nas instituições religiosas, educacionais, midiáticas, culturais, jurídicas, governamentais. Se você pegar nas salas aí da Universidade de Direito, você vai ver muitos militantes. Ciências sociais, muitos militantes. Em todas as áreas, muito militante. Para quê? Justamente para eles pegarem aquilo ali e converter na militância. Então, é o gremistismo puro. De modo que as pessoas desconheçam haver uma coordenação central e se sintam constrangidas por pensarem, trata-se de manifestações honestas, espontâneas e universais, submetidas regularmente ao princípio democrático. Então, o papo do somos aqui democrático de direita, etc, etc e tal, tem muita gente dizendo sobre isso. Isso é papo de gremistismo. Pega os maiores esquerdistas na mídia, você vai ver lá, o Estado Democrático de Direito, conversa de esquerdista e de marxista. Estado Democrático de Direito, conversa, tá lá, ele está dizendo lá, ó, o princípio democrático. Amém? Até aí tá bom. Fica de pé comigo, em nome de Jesus. Pai, nós louvamos a Ti, Te adoramos na beleza da Tua santidade. Te agradecemos, Pai, por esse tempo de escola, Te agradecemos pela instrução, Te agradecemos, Pai, por tudo. Que o Senhor continue, Pai, acreditando em nós, investindo em nossas vidas. Por tudo, Pai, nós queremos Te louvar e Te agradecer. Guarda a nossa mente, blinda o nosso coração, para que possamos, Pai, desenvolver o pensamento que o Senhor tem. Pai, que Satanás não tenha voz dentro de nós. E que tudo, Pai, que falamos possa ser construído pelo Teu Espírito, debaixo de uma forma correta, Pai, e posicionada. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, queridos.